pessoal, vamos continuar então falando um pouquinho mais sobre revisão sistemática. Eu e Diego aqui de novo para a gente continuar o nosso curso. Tudo bom, Diego? Tudo bem, tá? Tudo jóia. Olá, pessoal que está em casa acompanhando a gente. Diego, deixa eu perguntar uma coisa. Quando a gente fala em ler um artigo científico, né, é algo que assusta muitas pessoas, né? Talvez as pessoas não tenham muitas vezes não a técnica, né, mas não tenham conhecimento, não tem até, na verdade, o costume, né, desse tipo de leitura. Eu acho que quando a gente fala em ler revisão sistemática é ainda mais difícil, né? Existe todo um método para você preparar uma revisão sistemática e muitas vezes as pessoas confundem o que é uma revisão sistemática do que é uma revisão de literatura, uma revisão bibliográfica, né? Não é você juntar um monte de trabalho e comentar sobre eles, isso não é uma revisão sistemática, na verdade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho hoje como que a gente pode fazer para a gente, de uma maneira mais simples, aprender a ler uma revisão sistemática e ter um grau de conhecimento e muitas vezes um grau de avaliação dessa revisão. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Como a Camila falou, não é somente ler uma revisão ou ler um artigo para a gente conseguir tirar o que ele tem de melhor, né? Artigos do tipo ensaio clínico, revisões temáticas, etc., eles são escritos por um pesquisador, em geral, um grupo de pesquisadores, na linguagem da pesquisa. Nós comentamos há algumas aulas sobre o processo de tradução da informação. Então, a revisão sistemática, à semelhança de outros artigos, ela é escrita e organizada e estruturada na linguagem técnica do pesquisador de revisões sistemáticas. Portanto, um leitor que não tem uma introdução no assunto e que não leu algumas revisões para conseguir entender o padrão, terá dificuldade em algumas partes e talvez deixe de compreender outras e consiga tirar a melhor conclusão possível. Vamos lembrar que as revisões sistemáticas vão integrar os consensos e guidelines, e este sim está escrito na linguagem para o médico assistente, que a gente viu há 3 aulas, né? Os consensos e guidelines. Mas você pode querer ler a revisão. Então, nossa proposta hoje aqui para vocês é apresentar quais itens são os principais que deveriam conter uma revisão boa e como ler e interpretar estes itens. Nós, para tanto, vamos utilizar uma revisão Cochrane, que é hoje considerada uma das principais revisões do ponto de vista de qualidade e técnica de realização, são muito rigorosos. E a gente acredita que ao final da atividade de hoje vocês consigam reproduzir algo semelhante e tirar o que tem de melhor informação de um artigo do tipo revisão sistemática. Tá ótimo, então. Então a gente vai passar para a parte prática agora, Vamos né? lá. A gente vai ver e mostrar passo a passo como que a gente faz para ver uma revisão e aprender a ler. Isso, a gente vai abrir uma revisão Cochrane e vamos olhar os principais itens que a compõem e onde estão as nuances, o que a gente tem que saber para entender o que ele quis dizer para nós. Tá ótimo, então. Vamos lá, então. Vamos lá. Diego, então a gente está na página da Cochrane, certo? Na página das revisões sistemáticas da Cochrane. Isso. Então, como que a gente faz para a gente ler uma revisão? Perfeito. Então, na aula passada a gente aprendeu como chega até aqui, né? Como a gente encontra essa revisão. E uma vez a revisão aberta, a gente vai agora passar nos principais itens dela para vocês poderem ver o que a gente consegue explorar de informações dessa revisão. Então, logo a revisão se abre com um abstract semelhante aos artigos habituais, mas com uma diferença muito peculiar da Cochrane. O abstract da Cochrane, né, o resumo, ele não tem limite de palavras pequeno, o limite é grande. Então, veja, é um resumo bem grande. Por quê? Porque é pressuposto de uma boa revisão que ela não selecione informações positivas ou negativas, que ela apresente todas as informações encontradas. Por isso que é um abstract maior. E a Cochrane dispõe de uma opção de resumo em português. E o lado bom é que esta tradução não é uma tradução automática, é uma tradução realmente feita por alguém nativo no idioma, então a gente pode ler um resumo com qualidade em português. Na sequência, a gente encontra o pico, que a gente já discutiu bastante, né? A quais populações se referem essa revisão,
qual intervenções e comparações e quais os principais desfechos que estão sendo discutidos aqui, inclusive como link para outras revisões. E aí vem uma sessão de Plain Language, em que a gente tem um resumo em linguagem não científica, que é para o consumidor, o paciente, um profissional de outra área que não seja da saúde, possa compreender o conteúdo da revisão, fugindo do termo técnico estatístico, do termo técnico científico. Novamente, esse Plain Language, né, esse resumo para leigos, ele é lido e avaliado por um leigo. O pesquisador principal escreve, mas quem lê e valida é um leigo, alguém que não é da área. Então, se ele teve dúvida, tudo, foi feito um esforço muito grande para esclarecer. Essa é uma parte inicial, introdutória, que a gente tem acesso logo quando abre. Na sequência, vem um item específico da Cochrane, que são as conclusões. E se guarda semelhança com conclusões de artigos habituais de tentar passar a mensagem final, também tem peculiaridade porque é da Cochrane. E as conclusões da Cochrane são divididas em 2 itens. Implicações para a prática, que é para quem é assistente da ponta. Então aqui ele tenta resumir a mensagem que a revisão encontrou, sem necessariamente fazer uma recomendação. Não cabe a uma revisão sistemática dizer o que você deve ou não fazer, porque o dever ou não dever fazer passa por avaliar condições locais, como custo, o seu paciente específico, se você está num país desenvolvido ou subdesenvolvido. Então, as revisões Cochrane nunca vão fazer uma recomendação do tipo use, prescreva, não faça. Isso cabe aos consensos e guidelines. O que uma revisão sistemática deve apresentar? Se aquele evento, se aquele tratamento tem ou não tem consequência num determinado desfecho. Então a revisão vai se limitar a responder o que ela foi atrás, que é para determinada população, P, se a intervenção I, em relação ao comparador C, altera o desfecho O, o outcome, né? E o segundo item são implicações para pesquisa. Ou seja, se a revisão encontrar alguma falha, alguma lacuna nos artigos que ela se baseou, né, nos ensaios clínicos no quais ela recorreu, no qual ela coletou dados. Se ela encontrar uma lacuna, ela dá uma recomendação para que pesquisadores no futuro façam artigos que supram essas necessidades, para que, se assim, possa atualizar a revisão e ela poder chegar a uma conclusão. Então, implicações para a prática é para o médico assistente, implicações para a pesquisa é para o pesquisador futuro. E aí vem agora, talvez, o que seria o núcleo duro ou coração da revisão sistemática, que é chamado de SOF, que é a sigla para Summary of Finds, que é uma tabela que resume numericamente e qualitativamente os principais achados da revisão. E é ela que a gente gostaria agora de se debruçar para tentar entender, uma vez que a gente acredita que o abstract e o plain language vocês consigam, de forma natural, ler e compreender, com a ressalva de saber que a revisão não vai fazer uma recomendação e sim vai tirar uma conclusão da sua pergunta. Então vamos olhar o Plain Language, o Summary of Finds aqui, o SOF. Então o SOF começa com o quê? Com a apresentação de um pico, né? Dê uma olhada, ele vai falar assim, olha, para este tipo de paciente e população específico, ou seja, adultos com Covid de leve a grave, que estavam em ambientes hospitalares, ambulatórios, ou seja, esse paciente que veio da comunidade, para a intervenção hidroxicloroquina, quando comparada ao tratamento habitual, aos cuidados habituais, ou placebo, ou seja, não administrando cloroquina, eu vou ter algumas conclusões para os seguintes desfechos. E esses desfechos aqui foram os desfechos que os pesquisadores da revisão selecionaram. Não são necessariamente os desfechos que os artigos traziam. Antes de pesquisar, os pesquisadores da revisão sistemática elencam quais são os melhores desfechos
para determinada doença, determinada intervenção. E geralmente eles fazem uma mistura de desfechos focados em paciente com desfechos secundários também relevantes. E aí depois o pesquisador vê se o artigo primário, se o ensaio clínico continha o desfecho ou não. É um erro de revisão sistemática você determinar quais são os desfechos que serão avaliados depois da leitura dos artigos, porque aí você estaria fazendo uma seleção de desfecho baseado em amostragem, quando na verdade a gente tem que fazer a seleção previamente. E quais foram os desfechos desta revisão? São os contidos nesta coluna aqui de desfecho, de outcomes, vejam. O primeiro, geralmente, é esse, é mortalidade por qualquer causa, ou mortalidade geral. Na sequência, os pesquisadores apresentam o PCR negativo, tempo e progressão de ventilação mecânica, aqui embaixo, por exemplo, evento adversos graves, alteração do intervalo QT e por aí vai. Eles, aqui nesta tabela, eles resumiram os principais desfechos que eles julgaram pertinentes para esta revisão, este tema. Então, o que isso daqui mostra para a gente? Que não podemos extrapolar as conclusões da revisão para qualquer paciente, para qualquer intervenção, comparado com qualquer coisa. Esta conclusão é limitada a este P, localizado neste local, esta intervenção, este comparador. É muito importante a gente saber de qual pico a gente está falando. Senão a gente faz uma falácia de extrapolação, de amostragem externa. Eu pego uma informação que foi concluída para um determinado P ou determinado I e extrapolo para outro P e outro I. Nesse momento eu posso estar cometendo erro. Então, na hora de ler essa SOF, vejam especificamente de qual pico estamos falando. Vamos pegar o primeiro desfecho aqui para entender o que ele mostra. Mortalidade por qualquer causa. A informação mais importante, uma das mais importantes que vocês têm que olhar primeiro, que eu sugiro que vocês olhem, é a certeza da evidência, antigamente chamada de qualidade da evidência, hoje o termo que a gente usa mais é certeza da evidência, avaliada pela ferramenta GRADE. A técnica em si de chegar nessa conclusão é tema de outra reunião nossa, não vamos enfocar agora, mas saibam que na hora de avaliar a qualidade ou a certeza da evidência, o que os pesquisadores olham? Se o artigo tinha viés ou não, por exemplo, se era randomizado ou não randomizado de forma adequada, se foi mascarado ou não mascarado de forma adequada, se os pesquisadores relataram todos os desfechos que eles se propuseram a relatar, se havia protocolo para o ensaio clínico publicado previamente, ou seja, é um item da qualidade do artigo. Além disso, eles avaliam também para concluir sobre a certeza da evidência. Se o número de eventos ou amostra era grande o suficiente para não ficar impreciso, se havia uma evidência indireta e por aí vai. São vários itens que são avaliados para que se possa graduar a certeza da evidência em 4 cruzes, sendo 4 a melhor qualidade ou melhor certeza possível. E vejam que para diferentes desfechos nesta revisão, a certeza vai variando, porque eu mudo o tipo de artigo que trouxe aquela informação, porque o desfecho tem menos evento, porque o número de pacientes, o tamanho da amostra de determinados trabalhos era maior ou menor. Então, isso vai fazendo eu ter uma oscilação na certeza da evidência para cada desfecho. Então, não tem como ter uma qualidade única para a revisão inteira, para todos os desfechos da revisão. Tem que ver individualmente. Então, por exemplo, para o desfecho mortalidade por todas as causas, por qualquer causa, a qualidade, a certeza da evidência é muito boa, é a melhor possível. Enquanto que a gente vê que para o PCR já cai um pouquinho, de 4 cruzes vai para 2 cruzes. O tempo de até ter melhora clínica já é muito baixo. Já em compensação, paciente com eventos adversos, qualquer evento adverso, já é moderada. Na prática, o que isso quer dizer? Certezas muito altas me dizem que esta informação já está bem esgotada. Eu não preciso de mais trabalhos, de mais artigos para mudar de opinião. Eu consigo concluir isso com tranquilidade. Esse assunto, tá bom, já deu. Enquanto eu pego uma muito baixa, o que isso significa? Não posso concluir nada sobre esse desfecho.
independentemente dos resultados. Isso mostra que mais artigos são necessários, mais ensaios clínicos, e que o que eu encontrei na revisão, no futuro, pode mudar para melhor ou para pior, não tem como saber. Logo, eu nem preciso me basear na variável numérica. Então, a certeza da evidência é o primeiro crivo, o primeiro filtro que a gente faz da informação, um filtro qualitativo, para saber se eu vou confiar ou não no resultado. Então, para a mortalidade, como a certeza é alta, eu posso, com tranquilidade, ir para o resultado, ver o que aconteceu. E aí o resultado é inspirado nessas duas colunas aqui. Quantos estudos e quantos participantes produziram esse dado e qual o efeito propriamente dito. No caso aqui, o risco relativo é o que foi calculado. Então vejam, para a morte, os autores da revisão conseguiram encontrar 9 ensaios clínicos. E esses 9 ensaios clínicos contribuíram com 8.208 participantes, pacientes que participaram da pesquisa. É muito participante. É um número de ensaios clínicos razoável que permite com que a imprecisão seja muito baixa. Então eu vou ter intervalos de confiança bem estreitos. E é o que a gente percebe aqui. O risco relativo, ou seja, o risco de morrer em quem usou cloroquina sobredividido pelo risco de morrer em quem não usou cloroquina é muito próximo de 1. De modo que o intervalo de confiança de 95% varia de 0,9 a 1,1. O que isso quer dizer? Que usar a cloroquina em pacientes com Covid-19, independentemente da gravidade, quando comparado a não usar a cloroquina ou usar o placebo, pode, no melhor cenário possível, diminuir a morte em 1%. Eu previno 1% de mortalidade. E, no pior cenário possível, pode aumentar a chance de morrer em 19%. Ou seja, não tem diferença. Usar a cloroquina não altera o desfecho mortalidade com uma certeza de evidência muito alta. Portanto, se o seu objetivo for diminuir mortes, a cloroquina não é uma opção, porque ela pode, na melhor situação, diminuir 1%, e na melhor situação, aliás, na pior situação, piorar a chance de morrer, ou seja, morrer mais. Como esses dois números orbitam muito próximo do valor 1, a minha conclusão é que não há diferença, e essa diferença de fato não existe, porque a certeza é muito alta. Tudo bem até aqui? Qualquer coisa vocês podem mandar dúvida aí no chat também, que a gente vai respondendo assim que possível. Vamos pegar agora um outro desfecho. Por exemplo, aqui, ó, participantes com qualquer tipo de evento adverso decorrente da medicação. Vejam, a certeza de evidência cai 1 ponto. De 4 cai para 3. É uma certeza moderada. Portanto, agora a minha conclusão não vai ser uma conclusão absoluta. Eu vou diminuir um pouco a forma como eu interpreto esse resultado. Eu não vou falar mais que é e que eu não preciso mais de artigos. Eu vou falar agora que é muito provável que seja, mas que talvez artigos futuros possam aumentar um pouco ou diminuir um pouco a minha estimativa do efeito. É pouco provável que eu mude a direção do meu efeito. Por exemplo, se a cloroquina causa mais dano, é pouco provável que artigos futuros me digam que ela cause pouco dano ou não dano. O que pode acontecer é que eu diminua um pouco a quantidade de dano prevista ou aumente um pouco. Então vejam o que a gente encontrou aqui. São 6 ensaios clínicos desta vez, totalizando 1.394 participantes. Caiu um pouco N em relação ao outro desfecho. Pode ser essa uma das causas que diminuiu a certeza de evidência. Se eu quiser saber os motivos, eu vejo essas letrinhas aqui, ó, letra O e letra P, e aqui embaixo eu tenho uma legenda em que ele vai me dizer os porquês de reduzir a certeza da evidência, tá bom? Depois vocês podem dar uma olhada, vocês vão vendo aí os motivos. Eu vou voltar aqui. Então, eventos adversos,
certeza moderada, ou seja, o evento está acontecendo sim, eu só não sei se ele é tão grande quanto previsto, se pode aumentar ou diminuir, ou pode ser até pior um pouquinho. E o que eu encontro? Que o risco de ter algum evento adverso quando utiliza-se cloroquina, dividido pelo risco de ter algum evento adverso quando não se utiliza cloroquina, é 2,9 vezes maior no grupo cloroquina. Essa é a tendência central. No melhor cenário possível, a cloroquina vai aumentar em 1,49 vezes o risco de ter evento adverso, ou seja, vai aumentar em 49%. E no pior cenário possível, vai aumentar em 5,64%, ou seja, vai aumentar em 564%. Vai ser 5,6 vezes maior. Ou seja, não importa o cenário que eu estou, a cloroquina sempre se mostrou pior que não cloroquina ou que placebo. Podendo ser não tão grave, a podendo ser muito grave, muitos pacientes tendo evento adverso. Ou seja, eu posso concluir que sim, usar cloroquina aumenta a taxa de evento adverso. Eu só não tenho certeza se isso é tão grave ou um pouco grave. E agora, vendo um outro tipo de informação. Quando a qualidade da evidência é dita como muito baixa. O que eu concluo disso? Que este valor aqui não tem como ser interpretado e extrapolado. A evidência é muito incerta. Mesmo que o resultado mostrou que a cloroquina aumenta o intervalo QT dos pacientes, essa informação vem de apenas um ensaio clínico, que tem apenas 147 pacientes, fazendo o intervalo de confiança ser muito longo, podendo ir de 1,14 a 63. Isso é muito largo. Por mais que exista diferença estatística, esta diferença estatística subordinada a uma qualidade, a uma certeza muito baixa, me impede de tirar conclusões. O que eu digo aqui? Eu não posso tirar conclusão ainda. Eu vou precisar de mais ensaios clínicos, com N maior, com mais eventos, para poder dizer se esse evento vai estar à direita da minha curva, ou seja, causando mais intervalo QT, se ele vai estar no centro, sendo indiferente, ou se ele vai pular para a esquerda, sendo pior. Não tem como concluir. Esta seria a base da interpretação do MASOF. Eu posso ver essas mesmas informações agora traduzidas em gráfico. Eu vou avançar aqui na revisão para a parte gráfica dela, para que vocês consigam ver isso de outra forma. Então vamos lá aqui, ó, para o mesmo desfecho que a gente olhou inicialmente lá. Que qual que é? Vou pegar aqui na legenda, ó, comparação 1, hidroxicloroquina versus tratamento com placebo ou sem cloroquina, para o desfecho mortalidade por todas as causas. Este aqui é um gráfico de floresta, ou forest plot. Ele mostra informações semelhantes à da SOF, só que com outra apresentação. Então, o que eu vejo aqui? Eu tenho aqui na minha coluna da esquerda todos os ensaios clínicos que participaram, e eu tenho aqui o N desses ensaios clínicos distribuídos por cada um deles, totalizando no braço cloroquina 3.317 pacientes e no braço placebo ou tratamento habitual 4.891, que totalizam aqueles mais de 8.000 pacientes que a gente viu na SOF. No gráfico de floresta propriamente dito, que esta linha aqui, que é a linha da nulidade, onde o que encosta nela significa que não tem diferença entre um grupo e outro, eu vou tendo os resultados de cada estudo individual que contribuiu com eventos. Esses estudos são essas linhas horizontais aqui, que tem com o evento participando 5 estudos. E o diamante é a somatória dos estudos anteriores. Cada linha horizontal significa
os limites do intervalo de confiança. O ponto azul é a tendência central, ou seja, o risco relativo, e o tamanho do quadrado azul é o peso do estudo na participação da conclusão final. Então vejam aqui, eu tenho esses 5 estudos participando com eventos, e o estudo que teve o maior peso é este aqui. Por quê? Porque só ele contribui com mais de 3.000 pacientes no braço placebo e mais de 1.561 pacientes no braço cloroquina. Ou seja, ele contribui com 86% do peso dessa análise. O próximo estudo que tem maior participação é esse aqui, PAN de 2020. Vejam que ele tem 12% de peso, por isso que o quadradinho dele azul é maior do que os demais, mas menor do que o quadradinho do Horby. E os demais têm uma pequena participação, ainda assim participam, por isso que o quadradinho deles é menor. Então, de bater o olho, eu sei qual que é o estudo com maior participação. Todos os estudos têm individualmente intervalo de confiança relativamente largo, à exceção desses dois. Vejam, o intervalo de confiança deles é menor. Porque, tanto que desse aqui, do quadradão azul, eu nem enxergo o intervalo de confiança. Ele está dentro do quadrado. Ele até se apaga aqui de tão pequeno que ele é. O que eu percebo aqui? Vamos olhar o primeiro estudo. Com o risco relativo de 1,2, o quadradinho azul aqui, ó, ele cruza 1,2, é a tendência central. Podendo ter uma dispersão, podendo variar de 0,38, o limite aqui está próximo de 0,38, até 3,8. O limite direito aqui está em 3,8, o que significa que esse estudo concluiu que a cloroquina pode ou diminuir em quase 60%, um pouquinho mais de 60% as mortes, ou pode aumentar em 3,8%, passando para o lado de cá. O próximo estudo tem uma conclusão semelhante. O maior estudo em termos de peso conclui que também não tem diferença. Vejam, o risco é de 1,07, caindo bem em cima da tendência central, podendo diminuir em 3% ou aumentar em 19% a morte. O próximo estudo também não encontra diferença. E, por fim, o último estudo, ele tem o maior intervalo de confiança, ele nem cabe aqui no gráfico, é o estudo com a maior imprecisão, mas ele foi contido aqui, não é porque ele tem a maior precisão que ele não entra. E aí a matemática vai somar todos os estudos e gerar essa análise combinada aqui de efeito randômico do que aconteceu. O que a gente chegou em conclusão? O que a gente viu na SOF lá, que é o diamante. O que é o diamante? É a somatória dos estudos, sendo que os limites horizontais do diamante são o intervalo de confiança. E os limites verticais, a tendência central. Então, o risco relativo de 1,09, se eu traçar uma linha aqui nos vértices verticais do diamante, vai cair mais ou menos em 1,09, podendo variar de 0,99, ou seja, essa pontinha aqui, 0,99, ela passa um pouquinho 1 para cá, a 1,19. Ela passa para o lado direito do 1, se aproxima do 2, mas fica aqui. Como esse diamante cruza a linha da nulidade, eu posso tanto ter cloroquina aumentando morte, quanto eu posso ter cloroquina diminuindo um pouco morte. Mas o fato dele ser muito estreito, estar muito perto do 1 e cruzar a linha da nulidade, me faz acreditar que a verdade oscila muito perto do 1. Alguns poucos pacientes podem até se beneficiar, alguns poucos pacientes podem se prejudicar. É muito próximo do 1. Ou seja, eu não consigo perceber aqui um benefício da cloroquina no evento morte. E a hora que eu comparo essa informação com a outra, que é o aumento do evento adverso, eu começo a tirar minhas conclusões sobre utilizar ou não. Vamos ver agora o gráfico do evento adverso. Eu vou mudando os gráficos aqui, eu tenho todas as figuras, e para a gente concluir, vamos olhar aqui, participantes com qualquer evento adverso. Muito semelhante, eu tenho aqui o número de estudos que contribuiu, lembram que eram menos, né? Agora são 6. O número total de participantes cai, lembrem disso também, né? A gente viu lá que o número total era menor.
E o que acontece? Ó, vejam aqui no gráfico de floresta. Eu tenho vários estudos participando com efeito. Os maiores quadrados são os estudos com maior peso. E as linhas horizontais são intervalo de confiança. Então, este primeiro estudo mostrou que a cloroquina causa mais evento adverso, com intervalo de confiança bem estreito, um estudo bom, um N grande, pelo menos do ponto de vista de número de eventos e participantes. O próximo estudo mostra que não tem diferença, cruza a nulidade. O próximo estudo é muito impreciso, cruza a nulidade, mas eu estou com um intervalo muito amplo. E depois eu tenho 3 estudos que mostram pior desfecho com a cloroquina, mais evento adverso. Isso fez com que a somatória de todos esses estudos nos dessem essa conclusão. Percebam que a chance da cloroquina causar um evento adverso é de 2,9, ou seja, o diamante nos seus vértices verticais cruza o 2,9, podendo variar de 1,49, é a extrema esquerda do diamante, a 5,64 é a extrema direita do diamante. Mas todo ele está à direita do gráfico, ou seja, mostrando que em qualquer cenário simulado, qualquer outra amostra que eu tiver, a cloroquina se mostra pior do que não cloroquina ou placebo quando eu considero eventos adversos. Reparem que esse diamante é um pouco mais largo do que o anterior. Por quê? Porque eu tenho um N menor, eu tenho mais imprecisão. Reparem que vários estudos aqui, em termos de risco de viés, são enviesados, têm problemas metodológicos. Foi isso que fez a certeza da evidência cair. O que significa que estudos futuros podem transitar nessa região desses estudos aqui. Porém, é pouco provável que surjam estudos que tenham eventos do lado de cá do gráfico. Até pode ter um ou outro, mas é pouco provável que ele puxe o diamante inteiro para o lado de cá. O que pode acontecer é esse diamante fechar e continuar girando nessa posição, ou ele andar um pouco para a esquerda ou um pouco para a direita. Podem surgir estudos mais para a direita do gráfico, e esse diamante estreita e caminha para cá, mostrando que a cloroquina é pior mesmo, muito pior do que a gente imaginava. Os estudos podem ficar aqui no meio também, ele só estreitar, e mostrando que sim, a cloroquina é um pouco pior, mas não é tão amplo assim. Como podem surgir estudos aqui no meio ou mais para a esquerda, puxando o diamante e eventualmente fazendo ele até cruzar a linha de nulidade, dizendo que, olha, ela causa eventos adversos em alguns pacientes, mas não é tanto quanto a gente imaginava, até podendo nem ter tanto evento adverso assim. Mas é muito pouco provável que ela cruze a linha da nulidade. Qual que é a minha conclusão aqui? Que é provável que a cloroquina aumente a chance de eventos adversos para os pacientes com Covid-19. São essas as conclusões que a gente consegue tirar ao interpretar um gráfico de floresta muito semelhante ao que a gente fez ao olhar a SOF, a tabela de achados, porém com outro tipo de informação, uma informação mais numérica, pormenorizada por estudos. O que é importante eu saber? Que se a evidência tiver certeza muito baixa, este tipo de gráfico não importa. Vamos só concluir aqui olhando o do intervalo QT. Vejam aqui, a gente tem esse gráfico aqui para o intervalo QT. Lembram que a certeza da evidência era muito baixa? Então está aqui, ó, apenas um estudo contribuiu, somente esse aqui, Cavalcante, com poucos pacientes. Mesmo que o meu diamante esteja totalmente à direita, o intervalo de confiança é muito largo e a certeza de evidência é muito baixa. Lembra que deu overlaw? Isso significa que eu não posso tirar conclusões desse gráfico. O futuro pode me trazer estudos para a direita e ele continuar mostrando que de fato alarga QT. Podem me trazer estudos para o meio e esse diamante cruza a nulidade e não tem nada com QT a cloroquina. Como pode cruzar para o outro lado e até a gente chegar à conclusão que talvez a cloroquina proteja de intervalos QT largos, e essa informação é inconclusiva. Se a gente for dar uma olhada na conclusão agora da revisão para quem está na prática, vocês vão ver que ela gira em torno disso, né? Ela vai dizer que a cloroquina como tratamento, veja, não tem nenhum benefício clínico em pacientes hospitalizados
quando a gente considera os desfechos, morte, tudo, e com um provável aumento de eventos adversos no seu uso. Então, vejam, a revisão não vai falar assim, use cloroquina. Também não vai falar para você, não use cloroquina. Ela vai falar o que ela encontrou, que neste cenário, exclusivamente para estes pacientes, com uma evidência de moderada a elevada certeza, não teve nenhum benefício clínico e é provável que aumente eventos adversos. Fica agora a critério do gestor e nosso decidir se usa ou não. Por que isso? Porque talvez estudos futuros em outros pacientes mostrem resultados diferentes. Talvez porque surjam outros desfechos que a gente não planejou e que talvez façam a cloroquina sim ser boa. Mas para estes desfechos não mostrou nenhum benefício. Decidir se usa ou não fica a critério agora do assistente. Acho que era isso que a gente tinha para apresentar, Camila. Demos uma passada geral. É claro que tem muito mais informação a se discutir, mas acho que para quem está começando, fazer o exercício de olhar uma SOF, analisar o pico em questão e olhar um gráfico de floresta, acho que agora não está mais tão obscuro e as pessoas podem começar a tirar suas próprias conclusões com uma evidência, um trabalho muito bem feito, como são os da Cochrane. Diego, foi sensacional. Eu acho que esse modo como você explicou, que você ensinou, muita gente tem muita dúvida no gráfico, principalmente no diamante, por que um diamante tem a base mais larga, por que o diamante ele é mais estreitado, e eu acho que a gente deixou bem claro, e fica muito mais fácil das pessoas começarem mesmo a desvendarem, né? Começar a explorar e começarem a entender um pouquinho e interpretar melhor como se lê uma revisão. Obrigada. Mais uma das nossas aulas de revisão sistemática, mas a gente vai continuar com as nossas aulas de medicina baseada em evidência e a gente volta na próxima semana com mais uma. Obrigada, viu? Agradeço demais. Na próxima semana a gente se encontra como localizar na literatura os ensaios clínicos randomizados, né? Que são o material de trabalho das revisões sistemáticas. Se a gente não encontrar a revisão, a gente pode daí olhar o ensaio clínico. E a gente vai ensinar vocês como encontrar este ensaio clínico. Até mais, Camila. Obrigado. Tá ótimo. Obrigada. Tchau, tchau.